Convido então os irmãos para meditarmos a palavra de Deus que está em primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito sobre o reino de Acabe. Estamos estudando sobre a trajetória e o ministério do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao verso 16. A palavra de Deus diz assim: Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Estamos estudando a história do profeta Elias durante o reinado de Acabe. Já vimos que Elias viveu num tempo de adversidade. Um período de escassez, de miséria, que abateram sobre Israel como juízo de Deus, por causa da apostasia e idolatria. O Senhor providencialmente cuidou do profeta Elias durante este período de crise social, política e espiritual. A fé do profeta foi esticada até o seu limite. Por ordem do Senhor, ele teve que ficar escondido após ter confrontado os pecados do rei Acabe e a fúria da sua esposa idólatra Jezabel. Além disso, a sua permanência na caverna em Querite, fronteira ao Jordão, era manifestação do juízo de Deus sobre todo Israel, pois durante todo esse contexto não houve nenhuma revelação da parte de Deus, não houve palavra de Deus. O profeta confiou no Senhor. Passado alguns dias, a torrente secou, porque não havia mais chuva sobre a terra, nem orvalho. E o Senhor prova aqui mais uma vez a fé
do profeta. O riacho não secou de uma vez. Ele foi secando lentamente, pouco a pouco. O riacho se transformou num córrego. O córrego virou uma poça de lama. E a poça lamacenta se transformou num chão batido. A fé de um homem, muitas vezes em tempos de crise, pode ser comparada a essa transformação do riacho. Muitos em tempos de crise vão diminuindo a sua fé no Senhor. Como o riacho, vão secando pouco a pouco. Mas a fé do profeta não foi como a água do riacho. Em vez disso, o profeta aprendeu. Mais uma vez, ele aprendeu essa simples lição que precisamos aprender em tempos de crise. Quando vier a escassez, quando a provisão não for abundante, a lição é que Deus dá pão aos seus servos. No exato momento que o ribeiro secou, diz que veio a palavra de Deus ao profeta Elias. Verso 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Esta ordem de Deus parece ser uma loucura. Primeiro porque o Senhor envia o profeta Elias para Sidom. E Sidom era a terra natal de Jezabel. O verso de número 31 do capítulo 16 diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. Sidom era a terra natal onde Jezabel havia nascido. Sarepta pertencia a Sidom. Era o lugar onde estava a grande maioria dos adoradores de Baal. Na cidade encontravam-se os ídolos de bronze. Lá estavam os sacrifícios a Baal e a prostituição no templo. Deus estava ordenando Elias que descesse ao esgoto do pecado e da depravação humana. O lugar de onde veio a desobediência e a idolatria do rei Acabe. Deste lugar é para onde o Senhor manda o profeta. Mas não somente o Senhor ordena que o profeta vá a Sidom, como é para ele permanecer em Sidom, morar nessa cidade. O verso diz, número 10, que ele se levantou e foi a Sarepta. Elias faz o que ele já havia feito outras vezes. Ele obedece a Deus novamente. Ele é um homem de Deus, e como homem de Deus, ele vive pela fé. Ele confia de que a sua vida será guiada pela mão providente de Deus, que conduz a sua história. Essa crise não apenas abateu Israel, o Senhor também enviou o seu juízo sobre Sarepta. Lá também não chovia. Deus estava punindo não apenas Israel pela sua apostasia, mas também os idólatras de Sidom. O Senhor estava dando aqui uma pequena aula de teologia aos adoradores de Baal.
em Sidom. Ele estava mostrando aos sidônios que o Deus que faz chover era o Senhor, não era Baal. Quando Elias chegou à porta da cidade, estava ali então uma mulher viúva apanhando lenha. Ela era uma mulher pobre. Elias aqui não teve aparentemente uma coragem de pedir refeição a ela. Ele pediu apenas uma vasilha de água para beber. Depois a sua coragem aumenta e ele pede então um pedaço de pão. Isso era demais para aquela mulher. Era muito para aquela pobre viúva. E ela respondeu no verso de número 12. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha também numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Aquele momento na história dessa mulher, sem dúvida não era o melhor momento para ela receber um hóspede na sua casa. Mas Elias não deixou a situação dela sem o seu encorajamento. Elias, por confiar na palavra de Deus, Elias faz o seu pedido no verso de número 13, dizendo: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Ao dar essa ordem, Elias está confiando na promessa de Deus. Ele crê no Deus que provê o pão nosso de cada dia. Embora aquela viúva estivesse raspando a farinha do fundo do barril, Elias sabia que os recursos de Deus não se esgotam. Ele disse no verso de número 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. No período que Elias, ele esteve ali em Querite, fronteira do Jordão, o Senhor ensinou e fortaleceu a sua fé para desafios maiores. Elias aprendeu a confiar nem nos pássaros, nem no ribeiro, mas no Deus dos ribeiros e dos pássaros. Agora em Sarepta, Elias não estava confiando nem na farinha e muito menos no azeite, mas no Deus que fez a oliveira, no Deus que fez o trigo. Elias depositou a sua confiança no lugar certo. Ele confia no Deus que cumpre a sua palavra. Veja o milagre da provisão. Verso 15 e 16 diz: foi ela e fez. Segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja aqui o milagre. O milagre da multiplicação, o milagre da provisão abundante. Perceba a lição no milagre. Não houve sobra do pão para ser guardado para o dia seguinte. Também não faltou pão para as necessidades diárias. Assim como Deus fazia chover pão do céu sobre o povo de Israel naquele longo percurso durante 40 anos, a peregrinação no deserto, assim também do mesmo modo o Senhor providenciou o pão diário na casa da pobre viúva. Para recebermos o pão
de cada dia. É necessário nós exercitarmos uma fé diária na providência de Deus. Jesus nos ensinou esta verdade quando ele ensinou para os seus discípulos a orarem a oração do Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O Senhor Jesus também disse para nós não andarmos preocupados com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. A cada dia que Elias ficou na casa da pobre viúva em Sarepta, tanto ele como ela e o seu filho tiveram aquilo que era suficiente para a sua provisão diária. Milagrosa provisão que durou até que o Senhor fizesse chover novamente sobre a terra. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Elias. Ele conhece as nossas necessidades. Ele providencialmente cuidará de nós. Nos dará o pão para cada dia. No período de crise, no período de escassez, no tempo de menos abundância, nós precisamos exercitar esse tipo de fé que confia na provisão diária que vem das mãos do Senhor. A Bíblia nos ensina sobre esta lição do contentamento na provisão diária. Paulo disse: tendo que comer e o que vestir, esteja contente. Não é alegria no muito, mas alegria de crer no Deus que em Cristo Jesus suprirá cada uma de nossas necessidades. O Deus que nós conhecemos é o Deus da provisão diária. Agora perceba comigo que o Deus da provisão diária também é o Deus da graça salvadora. E essa é a lição mais importante e fundamental de todas as lições da palavra de Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta, ele não estava apenas saciando a fome daquela multidão, mas ele estava ensinando uma verdade espiritual. Existe uma fome no homem que é a sua fome espiritual. A fome do homem é a fome de Deus. O homem, por causa do seu pecado, ele está longe de Deus. O pecado criou uma fome, um vazio dentro do homem que nada neste mundo é capaz de saciar. O Senhor Jesus disse, após fazer aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando aquela multidão faminta, em João capítulo 6, verso 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então a história da viúva em Sarepta não é sobre a sua pobreza. A história é sobre a fome espiritual que todo homem tem de Deus. A história desta mulher é de como ela reconhece que a sua maior necessidade é da graça de Deus. A lição mais fundamental que ela aprendeu é que o Deus de Elias não é apenas o Senhor da história, das condições climáticas, da provisão diária, mas é o Deus que vem para salvar a nossa alma. O encontro de Elias com a viúva de Sarepta ensina que a graça salvadora se destina a pelo menos 5 tipos de pessoas diferentes. Veja comigo. Primeiro, a graça de Deus vem para pessoas fracas e desamparadas. No passado, essa mulher era uma mulher rica, porque o verso de número 19 diz que ela tinha uma grande casa, uma sala no piso superior.
Esta era uma mulher rica que ficou pobre. O marido dela morreu, veio a seca, a crise se instalou na sua casa. E uma mulher sozinha, sem o seu esposo, naquele contexto, era sinal de total falta de proteção social. Ela sem marido, seu filho sem o pai, os dois estavam agora vivendo um tempo de carestia, de desamparo, mas a graça de Deus vem para os fracos e desamparados. O Senhor, o Deus de Israel, é o Deus dos órfãos e das viúvas. Em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O Senhor não faz acepção de pessoas. Deus não age com parcialidade. Você não precisa ser alguém importante como se faz entre os homens para ganhar a atenção de Deus. Deus se torna marido da viúva e pai dos órfãos. Ele é o Deus que socorre o aflito e desamparado. O Senhor aqui não apenas revelou o seu grande poder criador, mas também o seu amor gracioso. Ele salvou aquela viúva e ele pode também salvar a qualquer pessoa. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele conhece as fraquezas e limitações. Ele sabe que também nós somos viúvas e órfãos espirituais. Pessoas desamparadas, fracas, limitadas, dependentes. O Senhor Jesus veio chamar exatamente pecadores. Pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar justos. Ele veio chamar e salvar aquele que estava perdido. Então se você se sente assim, vazio, frustrado, cansado, Jesus vem e chama você, para você experimentar o poder e a riqueza da sua graça. Ele disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo Paulo declarou: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Jesus tem graça suficiente para abençoar aqueles que se sentem fracos e desamparados. Em segundo lugar, a graça de Deus não vem apenas para os fracos e desamparados, mas a graça de Deus vem para pessoas que estão do lado de fora. A viúva e o seu filho, como já vimos, eram de Sidom. Eles eram adoradores de Baal. Eles viviam nas trevas espirituais, estavam longe de Deus. Quando Elias pediu um bocado de pão, ela lhe respondeu no verso 12: tão certo como vive o Senhor. Esta mulher, apesar de viver na capital de Baal, ela confessou que o Deus de Elias era um Deus vivo. Porém, a sua confissão não era a sua própria confissão. Ela reconheceu que havia um Deus vivo que não era Baal, mas não era a sua fé pessoal. Ela disse: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Era o Deus de Elias, mas não era o Deus dela. Ela ainda não havia se apropriado da fé salvadora, da graça de Deus em sua própria vida. Ela se encontrava fora da família de Deus. Ela não pertencia ao povo da aliança. Há muitas pessoas que
embora reconheçam que há um Deus vivo, ainda permanecem do lado de fora da família de Deus. Acreditar em Deus não é o suficiente. Há pessoas que podem se achar moralmente boas, pessoas que procuram seguir algum tipo de ética na sua vida, mas se essas pessoas não se arrependerem dos seus pecados e não confiarem unicamente em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, elas continuarão perdidas em si mesmas para sempre. Tiago disse: crê que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A morte de Jesus e a ressurreição dele não tem valor nenhum na vida de uma pessoa se ela apenas acredita em Deus. O que a Escritura nos ordena é que devemos depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Não é apenas saber, mas depositar nossa confiança em Jesus, não nos nossos méritos pessoais. Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não basta apenas acreditar. É necessário confiar somente em Jesus como seu Salvador pessoal. Sem uma decisão pessoal, jamais alguém poderá se tornar filho de Deus e fazer parte da sua família. O Deus vivo enviou Elias, a viúva de Sarepta, para que ela pudesse ser trazida à família da aliança, à família de Deus. Do mesmo modo, todos que se arrependem e creem em Jesus como seu único Salvador pessoal, tornam-se filhos de Deus e fazem parte da sua família. Em terceiro lugar, a graça de Deus, a graça salvadora, ela é soberana. A graça de Deus é para aqueles que Deus escolhe. A graça salvífica é graça soberana. A graça de Deus é uma opção de Deus. Em termos teológicos, graça tem a ver com a eleição divina. De todas aquelas viúvas pobres no Oriente Médio, a viúva de Sarepta foi escolhida soberanamente para ser o alvo da graça de Deus. A probabilidade dessa mulher, pessoalmente, conhecer o Deus vivo era improvável e impossível. Não foi ela que buscou a Deus, mas foi Deus que mandou Elias em busca dela. Deus mandou Elias como um pastor que vai em busca de uma ovelha perdida. Quando a gente vê o relato que Jesus faz desse episódio, lá em Lucas capítulo 4, Jesus aqui está respondendo sobre a incredulidade daqueles que não criam que ele era o Salvador. E veja qual foi a resposta de Jesus diante da incredulidade do povo da sua própria cidade de Nazaré. Lucas 4:24 diz assim: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas
foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Nós aprendemos aqui com a interpretação de Jesus, deste episódio, que a visita de Elias a Sarepta era uma repreensão contra Israel, em razão da sua incredulidade e idolatria. Mas também Jesus ensina que a graça salvadora é uma questão da eleição divina. Esta viúva foi escolhida soberanamente para ser transformada e experimentar pessoalmente a graça do Senhor. Foi a vontade e propósito de Deus salvar a viúva de Sarepta. Ela estava no seu radar. E ele envia Elias para que ela pudesse receber a graça salvadora. Entre todas as viúvas, as quais Deus poderia ter enviado seu profeta, ela foi a única escolhida. Deus, meus irmãos, é absolutamente soberano na salvação. Isso não é obra humana, é obra de Deus, é obra da sua graça. Paulo disse em Efésios capítulo 1, verso 3 a 5: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós nunca teríamos ouvido o evangelho da graça de Deus se Deus não enviasse a sua palavra e o seu Espírito a nós. Nós nunca seríamos salvos se não fosse a graça de Deus. Do começo ao fim, a salvação é obra dele. Por isso é chamado graça. Ele a exerce soberanamente. O homem nada pode fazer por si mesmo. Mas há mais uma lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Que a graça de Deus, essa maravilhosa graça, é a graça que vem para os moribundos. A graça de Deus não é apenas para os fracos e desamparados, mas também para aqueles que estão diante da eminência da morte. Quando Elias chegou a Sarepta, a viúva estava quase à beira da morte. Ela e o seu filho estavam sentados esperando que a morte chegasse. Não havia comida. Ela disse no verso de número 12: Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Parece que nesta palavra da viúva, ela transmite uma aceitação inevitável. Na sua perspectiva não havia nenhuma esperança, ela não conseguia enxergar nenhuma outra possibilidade senão a sua morte e a morte do seu filho. Ela e o seu filho estavam com fome já há semanas. Ela iria assar o seu último pão e juntamente com seu filho esperariam juntos a morte. Se o profeta Elias tivesse chegado uma semana mais tarde, eles estariam mortos. Elias foi enviado soberanamente pelo Senhor, que tem o controle da história humana em suas mãos. Ele é o Senhor da vida e da morte. E o profeta Elias veio no momento certo. A graça de Deus chegou na hora que foi providencialmente planejada.
Ela estava diante da realidade da morte, consciente deste fato, e isso deve fazer a gente refletir também, quando eu e você morreremos? A resposta é: não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte, mas o fato é que somos mortais. Nossos dias estão contados. A maioria das pessoas apenas pensam na sua morte física, mas a maior preocupação deveria ser onde nós passaremos a eternidade. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A graça de Deus em Cristo Jesus é que nos dá a certeza da vida eterna. De quando chegar o dia da nossa morte, aqueles que creem em Cristo são mais do que vencedores. O morrer, como diz Paulo, é lucro para aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Em último lugar, esse texto nos ensina que somos salvos pela graça, somente pela fé. A graça, meus irmãos, é um presente de Deus, mas não é um presente que todos recebem. Somente aqueles que recebem com as mãos da fé o presente da graça comerão o pão da vida. A viúva de Sarepta confiou unicamente na graça soberana de Deus para a sua salvação. Ela rejeitou a sua crença no Deus Balaão. Ela se arrependeu da sua idolatria e voltou-se em plena confiança no Deus vivo. Em seu desespero, a providência divina esmagou o resto de orgulho e ela estendeu as suas mãos, como um soldado vencido na batalha que se submete ao seu conquistador. No começo, quando Elias se encontrou com a viúva, sua palavra foi de conforto, confirmação, mas as suas instruções seguintes representaram uma prova extrema para a sua fé. Elias disse no verso 13, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. O que será que passou na mente desta viúva pobre? Eu estou morrendo de fome. O meu filho também. E o profeta pensa nele em primeiro lugar? Mas veja o que ela fez. O verso de número 15 diz, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Ela não pensou nela, ela não pensou no seu filho, ela não colocou a sua necessidade em primeiro lugar, mas ela confiou na palavra de Deus. A Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta viúva deu um passo de fé. Ela fez o que o Senhor exigiu dela. E o que o Senhor exigiu dela era confiança absoluta, primazia. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Ela alimentou primeiro o profeta do Senhor para depois preparar algo para si mesma. Ela buscou o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. A viúva só pôde fazer isso porque confiou que Deus cumpriria a sua palavra.
quando ela apostou sua vida na promessa de Deus, o Senhor honrou a confiança nela e ela depositou a sua fé na palavra de Deus somente. Sua fé estava segura na salvação que vem do Senhor. Este é o padrão consistente da graça soberana de Deus. Ela vem somente para quem confia no Senhor pela fé em Cristo Jesus. Quando a viúva de Sarepta recebeu Elias, ela estava recebendo Cristo Jesus pela fé. Jesus disse para os seus discípulos: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Foi deste modo que a viúva recebeu Elias. Ela o recebeu como um profeta enviado por Deus. E receber Elias era como por antecipação receber o Senhor Jesus. Elias apontava para aquele que viria preparar o caminho de Cristo Jesus. Malaquias capítulo 4, verso 5 diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias é tipificado no Novo Testamento na pessoa de João Batista. Jesus disse em Mateus capítulo 17, verso de número 11: então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam e lhes falaram a respeito de João Batista. João Batista simboliza o ministério de Elias no Velho Testamento. E ele veio preparar o caminho do Salvador, Cristo Jesus. João Batista não era a luz, mas ele veio para ser uma lâmpada e testemunhar da verdadeira luz que veio ao mundo, Cristo Jesus. Aquele texto de Marcos capítulo 9, no Monte da Transfiguração, diz o texto que estava ali junto com Jesus, Pedro, Tiago e João, quando então apareceu Elias com Moisés, falando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom nós estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E diz o texto que os discípulos, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. A lei e os profetas. Elias simbolizando e representando os profetas. Moisés representando e simbolizando a lei. A lei e os profetas se resumem numa única pessoa e numa única obra: Cristo Jesus, o Salvador. A história de Elias não é sobre Elias. A história não é sobre a viúva de Sarepta. A história é sobre o Deus vivo. A história nos ensina que o Deus vivo que enviou Elias, enviou nos últimos tempos o seu próprio Filho, Jesus, para ser o nosso Salvador. Jesus disse que a recompensa daquele que recebe um profeta é a recompensa de um profeta. O que isso significa? É a recompensa que o profeta próprio merece receber da parte de Deus. Na história, nós vemos como Deus recompensou Elias com pão de cada dia, com graça salvadora.
Quando a viúva recebeu Elias como profeta de Deus, ela recebeu o mesmo pão e a mesma graça. Ou seja, ela recebeu a recompensa do profeta. Essa recompensa será dada a qualquer pessoa que receber Cristo Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que confiarem unicamente em Cristo Jesus receberão o pão da vida, que alimenta, que mata a nossa fome espiritual de Deus. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, eu e você somos viúvas e órfãos. Eu e você temos uma carestia, e isso só pode ser suprido, não pelo pão que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna, o pão vivo que veio de Deus, Jesus Cristo, o único Salvador. A nossa necessidade não pode ser preenchida pelas coisas deste mundo, porque nada neste mundo tem o tamanho do próprio Deus. Ele é o único que pode ocupar esse vazio que há dentro de nós. Crê em Cristo Jesus. Ele cuidará não somente da sua necessidade física, mas Ele cuidará da sua necessidade espiritual. Crê em Cristo Jesus, que Ele vai preencher o vazio da sua alma, vai dar sentido para a sua vida. Ele vai te libertar dos ídolos deste mundo. Ele vai lhe dar o maior presente de todos, que é a vida eterna. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Faça como a viúva pobre. Creia, confie na palavra de Deus. Creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus, e do seu interior fluirão rios de água viva. Creia que Deus enviou, não somente mandou o profeta Elias, mas Deus enviou o seu próprio Filho unigênito para ser a provisão para todas as nossas necessidades. Minha oração nessa noite, que Deus derrame graça sobre nós, para que a gente possa experimentar isso. Confiar unicamente em Cristo Jesus. Saber que Ele é a provisão que nós precisamos. Provisão diária. Ele tem graça diária. Ele tem cuidado diário para cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém?